Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Fala. Hoje estou com mais uma convidada e desta vez tenho comigo a Balbina Dantas. A Balbina é natural de Manaus, capital do estado do Amazonas, e auto-intitula-se como apaixonada pela cultura amazónica. Formou-se em Ciências Biológicas e é especialista em desenvolvimento sustentável, tendo tirado também pós-graduação em Educação e Gestão Ambiental. Já atuou como investigadora em projetos relacionados à biorremediação de ambientes contaminados com petroderivados e reprodução de tambaqui. É ainda fundadora e CEO da Chimbu na Amazónia, uma startup voltada para o turismo sustentável, que conecta turistas do mundo todo com comunidades ribeirinhas anfitriãs. Na sua startup, atua na gestão de inovação, tecnologia e sustentabilidade, realizando articulações estratégicas, gerando conexões e parcerias no ecossistema de inovação da Amazónia. É ainda minha colega de grupo, no Autoconfiança, do Explorer da Fundação Santander. Olá Balbina, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. A Balbina está no Brasil e eu cá em Portugal, obviamente, e vou mesmo começar por aí. Vou mesmo começar por esta questão relativa à sua origem. Como é que é nascer e crescer no estado do Amazonas, que, conforme as minhas pesquisas, é um dos maiores estados do Brasil, mas que apesar disso é uma região metropolitana muito reduzida comparada à região que ocupa a floresta da Amazónia, correto? Como é que é essa experiência de viver nesse estado? É uma experiência incrível, né? Realmente o Manaus é uma cidade que tem uma cultura e principalmente além da gastronomia, né, é totalmente diferente de todo o Brasil. Então, para mim é incrível, eu sou uma apaixonada pela floresta, pela natureza e principalmente a gente está aqui na região norte do Brasil e consegue observar essas diferenças em relação à nossa alimentação. A nossa alimentação ela é totalmente... A maioria da nossa alimentação é regional, é de peixes. Então é muito comum que a gente coma peixe, muitos peixes aqui, né? E lá está, o Amazonas situa-se no norte do país, correto? E eu já tive aqui também outros convidados no podcast, que também era do Brasil e do norte também, que dizia que havia uma grande disparidade entre quem era do norte e as outras pessoas do sul e do resto do país, e que havia quase uma tendência para as pessoas terem de se esforçar muito mais, ou seja, as pessoas do norte tinham que se esforçar muito mais para serem reconhecidas. Sente isso? E, assim, é bem diferente de todo o Brasil. A gente costuma falar que cada região do Brasil é como se fosse um país diferente, né? Tanta diferença que tem. Sim, a gente sente, inclusive, primeiro também questão da logística, né? A gente acaba, principalmente no Amazonas, a gente acaba ficando isolado do Brasil, porque o acesso aqui, é exatamente esses últimos 6 meses, as passagens para vir para Manaus estão muito caras. Então, se você quer sair de Manaus ou vir para Manaus de São Paulo, por exemplo, as passagens chegam a 4, 5 mil reais. É o valor de uma passagem que seria daqui do Brasil para Portugal. Viajar dentro do Brasil é difícil. E a gente sente essa dificuldade porque sofremos até um certo preconceito de estarmos numa região afastada, como se uma região que principalmente aqui próxima a Manaus, ainda tem pouco acesso à internet. Como eu comentei com você, hoje está chovendo, então a nossa internet está estável. Então a gente acaba tem um pouco de atraso, né? E acaba sentindo esse preconceito de que a gente está aqui, apesar de que nós estamos na maior cidade, no maior estado e região, tem a maior biodiversidade, então tem um polo muito grande de crescimento, tem um potencial alto, tanto para crescimento de bioeconomia, e a gente está agora, sabe, querendo se mostrar mais para todo o Brasil, e estamos conseguindo. Manaus chegou a 21º lugar na capital empreendedora, então a gente tem um potencial grande para empreendedorismo e está crescendo isso. Também é muito nessa ótica que está a integrar o programa Possibilita Escola de Impacto, correto? Acha importante fomentar esse espírito empreendedor na região? Quer-nos falar um bocadinho sobre esse projeto também? O perfil do empreendedor daqui, né, a gente está indo agora muito para o campo mais, trazer aqueles projetos que eles estavam sendo desenvolvidos nas universidades, nas faculdades,
e transformá-los eles em startup e potenciais negócios. Então, a bioeconomia está crescendo muito, os negócios de impacto social, eles estão crescendo muito, e aí que a Tibum se encaixa. A Tibum na Amazônia, ela é voltada para o impacto socioambiental, né? Além da gente cuidar de pessoas, a gente também quer cuidar da nossa natureza. E muito nessa ótica, é fundadora e CEO da Tibum. Querem explicar um pouco no que consiste esse projeto, essa sua startup? Eu vou explicar desde como nasceu, né? Porque assim, é uma história... eu fui convidada para participar de um hackathon. Eu não sabia o que era hackathon, não sabia o que era startup, não sabia o que era nada. Então fui convidada por uma amiga. E chegando lá, eu achei incrível toda aquela interação. Eu falei, meu Deus, como isso já está acontecendo e eu não sabia nada disso? E por que eu demorei tanto para me encaixar, né, nesse meio de inovação e tudo? Durante o Hacka, né, eu conheci a minha equipe, que é o Neto e a Bruna, e aí a gente foi desenvolvendo a Tibum. O primeiro ponto dela, ela seria para ajudar essas pessoas que moram nas comunidades ribeirinhas. Então, no Hackathon, a gente precisa achar soluções para resolver esses problemas, né, que o turismo do Amazonas estava passando. Então a gente começou com a ideia de ajudar esses ribeirinhos, ajudar essas pessoas que têm um alto potencial de turismo e que pode empreender nas suas regiões, que são as comunidades ribeirinhas, né? As pessoas têm hostel nas comunidades, têm restaurantes comunitários, tem oficinas de artesanato e tudo. E o Neto, ele já vinha há 8 anos nessa experiência, né? E eu estava acabando de entrar na pós de gestão ambiental e sustentabilidade. Então a gente se conectou muito. E a Bruna é professora de geografia. Então as ideias foram a mil. E como eram soluções tecnológicas, aí surgiu a plataforma Tibum na Amazônia, que ela vai conectar vocês, turistas do mundo inteiro, com o turismo de base comunitária. Então, se você quiser conhecer a Manaus, o Amazonas e a região norte, é só acessar a nossa plataforma e lá vocês vão ter uma vasta lista de comunidades que a gente já atua e vocês vão poder escolher o seu perfil, o perfil de atividade turística que vocês vão querer fazer, além de ficarem hospedados na casa de um anfitrião, que é um ribeirinho que vai receber vocês vão dormir na casa deles, vão tomar o café da manhã regional com a banana frita que a gente faz aqui, vão sair para pescar o próprio peixe para o almoço, sabe, uma coisa bem regional e um turismo raiz mesmo, mas trazendo para vocês uma experiência única para fugir daquele turismo de massa que todo mundo só vai fazer a mesma coisa, e explorar mais lugares e assim ajudar mais pessoas, mais comunidades. E o principal ponto que a gente quer é levar conectividade para essas comunidades. Eu acho aqui um projeto extremamente interessante, porque estamos, lá está, a empreender, a gerar receita, mas também temos o impacto social e a parte da sustentabilidade social. Tenho aqui várias questões nessa ótica da Tibum. Começou aqui a explicar a história desde o início e eu queria então perceber aqui, portanto, a equipa já começou logo, os fundadores dos 3, correto? Ou foram contratando pessoas à medida, foram-se juntando? Como é que funcionou aí o processo de contratação? Foi logo uma necessidade no início da startup ou foi surgindo? Não, a Tibum, ela fez 1 ano no mês passado, né? Parabéns! Nós somos 3, obrigada. Nós continuamos os 3 fundadores e os 3 sócios. A gente está fazendo tudo, só que nós nenhum de nós é desenvolvedor. Então, para esses outros tipos de serviços, a gente fez um contrato. Por exemplo, a gente está fazendo um contrato para a nossa propriedade intelectual. Então, a gente contratou um advogado que vai tratar disso. A gente teve que fazer um contrato agora para mudar, para regulamentar e colocar nós 3 como sócios, né, legalmente. Então, a gente contratou uma equipe jurídica para fazer esse serviço. Claro. E a nossa plataforma está desenvolvendo
E pode ser que ela já seja lançada agora no início de dezembro, hein? Vou dar um spoiler. E a gente tem um spoiler, talvez. Especializada. Ótimo, ótimo. Temos uma empresa especializada. Acho e assim, a gente continua os três, né? Direcionando. A gente consegue fazer as atividades entre nós. Okay. E o marketing, o Neto, ele é do marketing, então ele cria todo esse conteúdo, né? Ele faz toda essa parte de visual e de redes sociais. Então, por enquanto, a gente está conseguindo trabalhar entre os três, né? E a parte dos pacotes que têm disponíveis, são vocês que também tratam disso? De conectar as pessoas? Como é que... Acho que também fazem viagens, não é? De barco e tudo. Vocês subcontratam, lá está? Sim, a gente tem os anfitriões parceiros das comunidades. Então, nós já visitamos, nós passamos uns 2 meses fazendo visitas nessas comunidades, conhecendo essas pessoas e cadastrando eles. A gente, nos últimos 2 meses, né, nós viajamos antes de ter a seca, antes de o rio secar tanto e ficar inacessível, né? Nós conseguimos visitar várias comunidades. E aí nós fizemos o cadastro dos potenciais parceiros. Esses parceiros que têm hostel para receber, que têm quartos disponíveis nas suas casas, que os restaurantes que vão poder servir a alimentação e as atividades que cada comunidade faz. Então, nós já temos listado isso. Além dos serviços também do transporte de barco, que nós já temos contato com as pessoas que vão levar, né? Então, tem 2 possibilidades das viagens. Ou você vai e compra um pacote que já está fechado com uma data marcada. Por exemplo, hoje, dia 23, tem um pacote, então aí você já pagou antes. Você só chega e vai fazer o passeio com tudo incluso. Tanto o transporte, quanto a alimentação, quanto as atividades. Já está tudo escolhido por vocês. Já está tudo escolhido por vocês, certo? Sim. Sim. Que foi o MVP que a gente fez. Antes da plataforma, a gente fez o MVP, né? A gente fez um pacote fechado. Ok. Portanto, a pessoa não pode escolher o que pretende fazer em cada ponto, ou pode? Isso. Pode escolher, por exemplo, a anfitriã? Pode escolher? Ok. A outra opção é você escolher especificamente quantos dias você quer passar, por exemplo, numa comunidade indígena e quais são as atividades que você quer fazer. E aí já realiza o pagamento pela plataforma e faz uma viagem despreocupada também. Ótimo. Só para curtir a natureza. E agora eu vou fazer aqui uma questão. Não acha que trazer esses turistas para a Amazónia e para aqui para o norte do Brasil e essa parte da sustentabilidade não coloca em causa a proteção, por exemplo, da fauna, da flora ou mesmo a proteção e manutenção das tradições dessas comunidades? Como é que vê essa relação? A nossa startup também, como eu falei, além do impacto social, é o ambiental. A gente busca trazer e causar essa sensibilização desse turista com a nossa natureza, com a nossa floresta, buscando e mostrando para ele formas de conservar e preservar a floresta. Tudo de forma super natural e ele vai viver a vida de um ribeirinho, que é o morador da floresta, é aquela pessoa que está cuidando da floresta, né? Não é uma pessoa que vem de fora, por exemplo, e fala, a gente vê muito isso, vem muitas pessoas de fora do Amazonas e pegam o Amazonas para si e falam, porque eu sou do Amazonas, eu sou sustentabilidade, e a gente vê que isso não é verdade. As pessoas que estão cuidando da floresta são as pessoas os povos da floresta. São essas pessoas que a gente vai trazer vocês, por exemplo, a Ana, eu vou levar você lá na casa da Genciane, que mora numa comunidade. Você vai conversar com ela e ela vai falar para você o que ela usa da natureza, o artesanato que ela faz, são esses brincos, por exemplo, da onde ela tirou, o que ela tirou, que por exemplo, a palha do açaí pode ser utilizada, a semente do açaí, desculpa, pode ser utilizada, e sabe, tudo de forma orgânica mesmo, como eles realizam. Ótimo, então lá está, o turismo base comunitário e principalmente neste ponto, neste território, é muito importante para dar a conhecer e para consciencializar as pessoas
para a relevância da Amazónia e da sua proteção, correto? É importante proteger. Isso. Ok. Falando aqui nesta questão da Amazónia e do Amazonas, como é que avalia os próximos passos para proteger e para fazer valer aqui também a Amazónia? Porque nós temos um período de tempo que muitas vezes as políticas no Brasil não faziam prevalecer aqui esta proteção da Amazónia, correto? Havia sempre outros interesses por detrás. Como é que avalia os próximos passos necessários? Ou quais são os próximos passos necessários, na sua opinião? Para dar aqui um boost à Amazónia, para proteger a Amazónia. Assim, a gente está numa visibilidade muito grande agora, né? A Amazônia em si, a Amazônia é uma coisa que está se vendendo. E como eu falei para você, muitas vezes se vendendo por pessoas que não são daqui. Então eu, como uma liderança do Amazonas, uma liderança do Norte, busco unir essas pessoas para que a gente possa, para que quem possa estar falando da Amazônia sejamos nós, sejam os povos da floresta, sejam aquelas pessoas que vivem a Amazônia, entendeu? Que possam falar para a Amazônia, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, uma pessoa lá do Sudeste vir e conseguir se desenvolver mais, como a gente foi a primeira pergunta sobre o empreendedorismo, como a gente vê que a nossa dificuldade, né? Tem muita gente vindo para a Amazônia, vindo para Manaus, empreender aqui e se destaca, né? Tem facilidade, porque são pessoas privilegiadas. Então, assim, eu me vejo muito nesse lugar de colocar as pessoas daqui como privilegiadas, sabe? Nós temos voz de fala. Então, nós temos a voz de fala para trazer, para falar das dores da Amazônia e para falar do que nós precisamos da Amazônia, para poder a gente conseguir viver. Ou seja, né? Os próximos passos são mesmo continuar este trabalho de dar voz e visibilidade à Amazónia e às pessoas naturais de lá. Isso, divulgar a Amazônia por vozes da Amazônia. Exatamente, para realçar. Acha que é importante atuar a nível da sustentabilidade e do impacto social enquanto startup? Também tem essas missões todas por trás, não é? A própria missão da Chimbum lá está, dar voz às pessoas da Amazónia e à cultura e às tradições. Acha importante atuar com essa área do impacto social? Muito importante, é até uma frase que a gente usa, né, que é Chimbum, ela é mais que um negócio, ela é uma missão de vida, né? Foi muito legal a gente ter se encontrado com uma equipe, porque a gente consegue enxergar que isso é uma missão, cada um com seu olhar, mas é uma missão que a gente tem, né? De propagar a Amazônia. E eu vi também, vocês fizeram outros projetos, como por cada reserva de pacotes, não é, de turismo, vocês plantam uma árvore e depois também levam escolas aí a visitar a região. Como é que tem sido associar aqui a receita, não é, gerada com a startup e esses projetos? Como é que vocês associam gerar receita, que é importante para sustentar aqui o negócio, e com essa parte do impacto? Porque enquanto empreendedor social é extremamente importante estas duas vertentes, não é? A gente colocou, inclusive, essa foi uma das ideias que surgiu lá no Hackathon, né? Como que a gente poderia beneficiar essas pessoas que estão comprando, né? Da árvore é bem interessante, porque aí você tem a experiência de plantar uma árvore, você vai estar acompanhando essa árvore, né? Você vai estar lá, tirar sua fotinha e vai estar acompanhando depois essa árvore, o crescimento dela. Exato, e é interessante para o consumidor, mas também para a própria floresta. Estamos aqui também a juntar as duas coisas, correto? Hoje a nossa forma de monetizar, ela gira em torno de né? A gente precifica junto à comunidade, então a gente paga o valor justo para eles. Eles vão receber o que eles cobram, mas na plataforma a gente cobra uma taxa de 15% sobre essas compras, e aí desses 15%, 5% eles voltam para a comunidade como esses retornos. Melhorias, a gente vai buscar levar educação empreendedora também, cursos de idiomas, porque a gente recebe, tem muitos turistas e precisam desenvolver o inglês, né? E também a conectividade. Buscar investir junto com eles, né, nessa conectividade. Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque eu acho muito importante uma startup de impacto pegar em parte da receita e, em vez de ser distribuída entre os sócios, correto, é mesmo aplicada para melhorar uma causa. Isso. E muito nessa ótica. Às vezes quando está a explicar, por exemplo, o seu modelo de negócio, ou mesmo no meio dos negócios e não só, por exemplo, família,
Não se sente que foi prejudicial defender aqui a sustentabilidade e esse impacto social, ou foi uma coisa muito natural? Muito natural, acabou sendo muito natural. Eu já, como falei, foi muito legal ter unido, né, essa equipe nós três, assim, da Tibum como equipe. Para mim foi muito natural, porque eu já venho eu sempre fui muito natureza, então eu sempre gostei de passar o fim de semana, por exemplo, no mato, e falo assim, eu sou bicho do mato, eu gosto de ficar no meio da floresta, sou bióloga, né? Exato. Então, assim, acabou que foi juntando uma coisa a outra, sabe? Quando eu vi, já tava, quando o tipo aconteceu, aí a gente para e pensa, fala, realmente, a gente vai estar trabalhando numa coisa que a gente ama, que a gente está envolvida, que eu tô envolvida, né? Então, acho que as coisas foram caminhando para juntar ali. Exato, e que no fundo também quer ajudar a contribuir e a salvaguardar. E falou aqui que era bióloga, ainda trabalha no meio, correto? Ou só se dedica ao empreendedorismo? Sim, sou bióloga ainda. Bióloga. E como é que conjuga aqui o empreender com esse trabalho? É fácil gerir o tempo, gerir as tarefas, ou é difícil? Quando eu entrei no empreendedorismo, eu estava me formando na faculdade. Então eu já estava vindo da pesquisa, né, fazendo outras pesquisas, e aí quando eu entrei no empreendedorismo, eu me perguntei, nossa, como que a gente não, durante a faculdade, né, durante o curso, a gente não teve um tipo de matéria de empreendedorismo? Porque hoje eu como bióloga, eu consigo empreender na minha área, né? Hoje, além da Tibum, eu também trabalho lá na Purissane, que é uma startup de tratamento de água e efluência, e eu estou lá como bióloga, né? Então, eu consigo, além de estar nessa jornada de startup, de estar iniciando tudo isso, consigo empreender também. E aí eu me vejo empreendendo na minha área, que antes era a pessoa, olha, você é um biólogo, você tem que estar no laboratório, na pesquisa. Sim, a gente pode estar no laboratório, na pesquisa, mas a gente também pode levar a nossa pesquisa para um modelo de negócio, porque todo mundo precisa se manter, né? Exatamente. E, portanto, acha que fez bem em tirar as ciências biológicas ou preferia ter ido pela administração, pela gestão? Nossa, não. Antes de estudar biologia, eu já estudei administração, arquitetura, contabilidade, e assim, eu não conseguia me encontrar, sabe? Eu já vinha e não conseguia me encontrar. Eu falava, meu Deus, eu tô estudando isso, pra quê? Foi quando eu parei, pensei e voltei lá atrás, no tempo da escola. Eu me perguntei o que eu gostava mais, né? O que eu tinha amor por estudar. Não era uma coisa que eu tava no meio, porque eu, por exemplo, eu entrei na contabilidade, que eu pensei, eu não vou ficar sem emprego se eu estudar contabilidade. Só que eu sou horrível em número. Às vezes eu fico em dúvida contra 7 vezes 6, eu sou horrível em número. Então foi quando eu parei e pensei assim, cara, era biologia, né? Vou tentar conseguir uma bolsa de estudos, e entrei. Assim, no primeiro período que eu entrei, eu já tava assim, nossa, era isso que era pra eu ter feito desde sempre. Então não... Sabe, eu precisei ir para vários caminhos para poder me encontrar ali na biologia. Concluiu alguns outros cursos que tinha feito? Não concluí. Faltava um ano para concluir arquitetura, e eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Então acha importante seguirmos o que nós gostamos de fazer mesmo? Eu acho, porque quando a gente, assim, também é muito daquele ponto de ter um propósito, né? Quando eu estava fazendo esses outros cursos, eu não estava com um propósito. O meu pensamento era, eu vou estudar, vou trabalhar e vou ter um salário. Eu estava acomodada com o meu próprio pensamento. Foi aí que eu acabei me descobrindo, gostando muito da biologia, e assim eu vi que realmente na biologia eu tenho um leque, assim, sabe, de possibilidades que eu posso fazer ou trabalhar. E aí foi quando eu acabei caindo na sustentabilidade e empreendedorismo, que é assim, eu tô muito ligada, né, no empreendedorismo atualmente. E como é que surgiu o empreendedorismo? Qual foi a sua primeira experiência enquanto empreendedora? Foi a criar a Tibum no Hackathon ou foi antes?
Assim, eu venho de... A minha mãe, né? Desde criança, eu venho vendo ela nessa vida empreendedora. Mulher empreendedora. Isso. Ela fazia salgadinhos, fazia bolo. Ela sempre fazia as coisas... Ela se virava pra se manter. E aí eu ajudava ela. Mas, assim, depois disso, como eu falei, eu não me via empreendedora. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso, não quero fazer isso. Não me via. E foi quando surgiu a Tibum, e aí veio tudo aquilo à tona de volta, sabe? E eu falei, nossa, é isso, né? Às vezes a gente precisa seguir os outros caminhos para se encontrar, muitas vezes. É verdade, é verdade. E aí quando veio a Tibum, eu falei, não dá para eu ficar num local de 8 às 17 horas, numa sala fechada, e eu não consegui ser feliz, sabe? E acho que é muito engraçado, pelo menos eu sinto isso, porque nós podemos ser empreendedores e estar a atuar em áreas que nós gostamos. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito da parte dos direitos humanos. Eu consegui juntar o empreendedorismo aos direitos humanos, por exemplo, com a Soul Italy. E a Balbina também fez isso, não é? Com a biologia, pegou aqui na parte do empreendedorismo e com a parte da biologia, da sustentabilidade, e juntou aqui também à sua empresa. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a Tibum, que eu vi que a Camila Farani, que eu sou muito fã da Camila, que para quem não conhece é uma empreendedora brasileira, já foi investidora no Shark Tank, pronto, é uma referência no mercado brasileiro. E eu não podia deixar de fazer esta pergunta: como é que foi a experiência de ter a Camila a investir na Tibum? Eu acho assim uma coisa espetacular, pelo menos se fosse comigo. Nossa, foi incrível, assim, a gente não esperava, né? Nós conseguimos os ingressos para a Rio Innovation Week, né? Nós três, eu, Neto e Bruna. Mas as passagens, como eu falei, estavam altas, caríssimas. E aí só o Neto conseguiu ir. Ele já ia a trabalho, então ele aproveitou para ir e ele estava na palestra dela. Ele sentou na primeira fila. E ela sempre faz isso, né? Ela sempre pergunta, alguém quer fazer um pitch, apresentar? E na hora ele foi. Ele foi, e assim, foi um pitch de 1 minuto. Foi espetacular. Foi, sabe, eu acho que ele já deveria estar no coração dele, assim, eu vou preparar 1 minuto, se alguém me chamar eu sei o que falar. Ele usou muitas técnicas, assim, de pitch, de que ele falou a nossa proposta de valor, né? Ele deixou bem claro a nossa proposta de valor, que a gente quer fazer esse impacto. E aí ela ficou super animada. Aí fecharam um acordo, né, no palco. A gente não sabia. Eu lembro que eu tava em aula e aí meu celular tocava várias mensagens. Meu Deus, Camila Farani, como assim? Aí foi quando a gente conseguiu falar com o Neto, que a gente ficou em Manaus e só ele foi pro Rio de Janeiro, né? Eu acho fantástico, olha, se fosse comigo, não sei o que é que fazíamos. E ainda por cima, se foi um pitch assim espontâneo, não é? Quer dizer, foi 1 minuto e não tinha nada a preparar, quase. Pronto, acho que todo empreendedor tem aquela introdução básica da sua empresa. Foi muito à volta disso, não foi? Isso. E fecharam um acordo mesmo em palco? Foi, basicamente. Foi em palco mesmo, assim... Fecharam o acordo? Pois tem havido outras coisas legais por trás, correto? Eles fecharam um negócio lá de aperto de mãos, né? Mas aí agora a gente tá em tratativa com a equipe dela, a gente tá enviando documentação, eles pedem várias documentações, aí a gente tá fazendo todos esses trâmites com eles. Portanto, ainda estão nessa fase do processo, não é? De investimento, ainda estão muito na parte de questões legais, digamos assim, não é? Burocráticas. Ok. Foi essa visibilidade toda, né, que ela trouxe, as notícias que saíram foram incríveis, foram importantíssimas pra gente, pra vocês verem como a imagem de uma pessoa que já tem uma jornada grande, ela trouxe pra gente muitos benefícios, né? Ela trouxe visibilidade. Tem uma premiação aqui em Manaus que se chama Jaraqui Graúdo. Jaraqui é o nome de um peixe que é mais comum aqui, né? E a gente entrou nessa premiação no top 10 de negócio de impacto. E a gente tava ali escondidinho, né? A partir do momento que a gente sai daqui, vai no Rio de Janeiro, tem essa visibilidade toda, a gente começa a se destacar mais. Então, assim, foi incrível a Camila, esse encontro assim, da Camila com a Tibum. Foi muito bom pra gente, foi incrível. Acredito, deve ter sido assim uma oportunidade mesmo fantástica. Portanto,
podemos tirar daqui que é muito importante participar em competições, em projetos, em empreendedorismo, correto? Nestes eventos. Ok. E muito nessa... Network é muito importante. Exato, é muito importante, não é? E nessa ótica também acho que surgiu aqui um projeto novo. Já podemos falar disso? Vou explicar então no que é que consiste este novo projeto. Provavelmente vai ser lançado antes deste episódio, certo? A Melica aí tá quentinha, acabou de sair do forno. Foi durante esse fim de semana também que eu conheci 4 empreendedoras incríveis e a gente tinha que desenvolver mais uma vez, né, soluções. E durante a nossa conversa, as pessoas vão apresentar suas ideias, né? E assim, eu falei, hoje eu tô sem ideia nenhuma, vou só ouvir o que as pessoas estão falando e se eu achar legal na equipe, vou trabalhar nessa equipe. Porque eu queria trabalhar em alguma coisa relacionada à inteligência artificial, né? Eu tenho pouca experiência, então eu queria entender, aprender. E aí uma colega, por acaso, eu não sei se você conhece a plataforma Simpla, que vende ingressos. Não conheço. É uma plataforma brasileira que vende ingressos, né? E aí ela lançou poderia fazer uma plataforma para dizer onde os bares, onde tem bares que tem música ao vivo. E aí quando ela falou isso, ela levantou, e aí na hora que ela estava falando, me veio na cabeça um estalo, que é realmente uma dor minha, e conversando com a minha equipe também é uma dor delas. Existem muitos eventos de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo aqui em Manaus, mas às vezes a gente não fica sabendo desses eventos com antecedência e quando sabe as informações são vagas. Exato. Então, muitas vezes as pessoas, poxa, que evento é esse? Queria me inscrever. Então surgiu a partir dessa dor, né? Essa que é uma dor minha e que foi compartilhada com a minha equipe. E acho que é uma dor universal, porque eu mesmo em Portugal também sinto isso. Acho que às vezes os eventos de empreendedorismo não são tão promovidos quanto podiam ser. E acho que foi exatamente. Foi uma solução ótima. Acho que vocês pegaram por aí. No início da nossa conversa, inclusive, eu falei que quando eu fui pro Hackathon, eu falei, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Essas coisas estão acontecendo, né? As pessoas estão em casa, cheias de ideias, e não sabiam onde desenvolver essas ideias, encontrar equipes e, sabe, criar projetos, criar startup. Então, foi a partir dessa dor que surgiu a Milinka aí, que ela vai ser... A gente ainda tá procurando saber como que a gente vai monetizar, né? A gente já tem uma ideia do que vai fazer, mas a princípio ela é uma plataforma que vai divulgar esses eventos relacionados à ciência, tecnologia, empreendedorismo, né? Vamos divulgar isso e a gente já fez algumas parcerias lá mesmo no Inovatom. Nós fizemos as parcerias com alguns organizadores e aí o Explorer está me ajudando muito nisso, porque eu consegui, tudo está se encaixando, é muito legal isso, porque eu estava fazendo a landing page para fazer o entregável do Explorer e acabei utilizando a mesma plataforma para tentar desenvolver algo para me linkar aí, né? Nós vamos participar da Expo Bio e TIC Amazônia, que é a maior feira de bioeconomia e tecnologia na região norte. A Milinka aí vai estar lá, né, fazendo um pitch elevator, que é de 1 minuto só. Então a gente quer levar e pode conseguir possíveis investidores. Então a gente já quer levar essa experiência do usuário, né? Eu estou tentando fazer essa landing page para chegar lá e só colocar um QR Code ou link e aí as pessoas verem o que sabe? E também isso também já vem muito trazendo esse impacto, o impacto que a Milinka aí pode trazer para essas pessoas que não sabiam desse tipo de evento e pode se desenvolver, fazer conexões futuramente. E vocês ficaram em segundo lugar, não foi? Acho que foi fantástico. Quer dizer, acabaram de dizer que tiveram praticamente a ideia no evento, não é? E ficaram... Isso! Ficam dizendo lá, já vão fazer estas coisas todas. Eu acho que é mesmo importante ter aquela atitude doer, não é? De fazer as coisas, mais do que ter as ideias e também juntarmos outras pessoas. Muito nesta ótica de comunidade, nós estamos as duas no Autoconfiança, no Explorer. Como é que tem sido esta experiência de estar neste programa da Fundação Santander? Eu tô amando. A experiência do Explorer pra mim tá sendo incrível, principalmente em um ponto que
eu tô conseguindo desenvolver o meu espanhol. Pouquíssimo, mas eu estou naquelas salas de trabalho, sabe? E ouvir as pessoas falando outro idioma, né? Também deixa a gente mais interessado em saber o que estão falando. Fora as conexões. A Balbina chegou a fazer o pitch lá na sala global e foi em espanhol? Foi em espanhol, né? Eu não ouvi. Essas salas são muito interessantes porque eu não conhecia ninguém de Manaus que estava no Explorer. E hoje a gente fez um grupo, a gente já tem 4 pessoas aqui de Manaus que participam, que a gente não se conhecia. Você, de Portugal, que foi uma conexão através do Explorer. Sim. Também tem um outro amigo do Chile, que a gente conversa, ele também está com um projeto de turismo, né? Então a gente sempre está conversando sobre isso. Então, assim, super indico, eu tô gostando muito, fora que as atividades, né, que eles nos passam, o que a gente aprende, com a experiência de outros empreendedores que já passaram pelo que a gente está passando agora, acho que isso é muito importante pra gente, pro crescimento. E acha que vai à Explorer Trip? Quero! Estou a brincar consigo. Quase aqui em jeito de conclusão, mas ainda falando aqui um bocadinho do ser empreendedor. Na sua ótica, o que é ser um empreendedor social? Primeiro ponto é ter empatia, né? É quando você se coloca no lugar do outro, que você está vendo ali você está vendo uma oportunidade em uma dor. A gente consegue resolver um problema, que esse é um problema tanto meu, quanto seu, quanto de outras pessoas. Isso, para mim, é ser um empreendedor social. É quando, primeiro, a gente tem a empatia de entender se a gente está afetando pessoas, a gente está beneficiando. Então, a partir do momento que a gente consegue beneficiar mais e mais pessoas, é aí que entra esse empreendedorismo social, né? Acha fácil ser empreendedor hoje em dia? Que conselhos é que daria a quem está a começar? Se eu acho fácil? Sim. Não, pois não. Tô cheia de cabelo branco. Será que isso responde? Gente, assim, fácil não é fácil, não é nada fácil, mas é incrível, né? É uma montanha russa que a gente tá, um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá ali, mas a gente se surpreende com a nossa capacidade de se superar ao longo dos desafios, dos obstáculos, né? Acho que você passa isso também, Ana. A gente tem muitos desafios e a gente acaba se entendendo, se colocando no lugar de eu não posso desistir agora. Exato. E quando a gente coloca nisso, a gente consegue ver quanto a gente consegue produzir, né? E às vezes são desafios internos, não é? Dúvidas, questões pessoais, mas às vezes também são desafios externos. Portanto, que conselho é que daria a quem está a empreender, Balbina? Resiliência? Resiliência. E agora, estamos quase a terminar o episódio. Antes de passarmos às recomendações da semana, vou-lhe fazer a pergunta final que eu faço a toda a gente no Fala Fala, que é, depois desta conversa toda, depois desta apresentação sua, destas perguntas, quero saber, nas suas palavras, quem é que é a Balbina? A Balbina? Nossa, é difícil perguntar. Deixa eu ver, a Balbina é uma amazonense, uma mulher amazonense que tem sonhos, que ama a floresta, que ama a natureza e que quer cuidar disso, né? Quer deixar isso para as próximas gerações. Que eu quero que essas pessoas, essas que estão crianças, meus sobrinhos, por exemplo, os filhos dos meus sobrinhos, que cresçam e vejam o que eu vi quando eu era criança, né? Como eu vi, da forma que eu vi, assim, o que eu vivi na natureza, na floresta. Balbina, quer deixar as suas redes sociais aqui mencionadas? Onde é que podemos encontrá-la? O LinkedIn é Balbina Dantas. O Instagram é @BiaDantas, com Z no final. Tibuna Amazônia, por favor, sigam. E a me linka aí também, né? Eu vou deixar as redes sociais da Balbina, já sabem, na descrição do podcast, portanto, depois também tem lá os links todos. E vamos agora passar às recomendações da semana. Balbina, que sugestões é que deixa aqui aos nossos ouvintes? Primeiro eu vou falar sobre um podcast que é Pavulagem.
ele é um paraense, né? E ele conta histórias de lendas amazônicas. Então, se vocês querem saber sobre histórias da Amazônia, ontem à noite eu estava ouvindo um episódio, então ele conta essas histórias contadas por pessoas que moram nas comunidades ribeirinhas também, que vem essa visão das pessoas que moram e que vivem essas histórias. Histórias como o Curupira, uma tinta pereira, são lendas urbanas, lendas amazônicas. Aí eu também deixei anotado aqui, como a gente está falando de empreendedorismo, hackathon, sobre como eu entrei, né? Eu vou deixar uma série da Netflix que se chama Startup. Essa série é um dorama, é bem fofinho, são 15 ou 16 episódios, mas conta a história de uma menina sonhadora que acabou se encontrando no empreendedorismo e acabou encontrando uma equipe, e ela também tem muito isso na veia dela, que é o empreendedorismo social. Acho que a gente consegue se identificar com esse perfil dela de não desistir, de ir atrás, de procurar o que quer, e o nome da série é Startup. Eu deixei bem as notícias também, gostaria de deixar para vocês. E, assim, falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje, né, aqui em Manaus e na Amazônia. Nós estamos passando por uma emergência climática grave. Há mais de 30 dias, acho que já vamos entrar aí para 45 dias, que a gente está vivendo numa fumaça intensa. A gente acorda com cheiro de fumaça, a gente dorme com cheiro de fumaça, devido a algumas queimadas e devido à seca extrema. Então, muitas comunidades estavam passando, né, por situação difícil, então eu deixo essas notícias para que a gente possa se inteirar mais sobre o que está acontecendo aqui, né, que a gente está vivendo no meio de uma fumaça. Só realçar aqui o papel da Balbina nos seus projetos e da importância de cuidar e de mostrar a Amazónia na sua plenitude e através das suas tradições próprias e da sua cultura própria. Balbina, quero deixar aqui o meu agradecimento por ter aceitado aqui o convite. Aos meus ouvintes, espero que estejam a gostar desta série de entrevistas. Acho que é bastante relevante trazer pessoas novas, com ideias ótimas, com projetos bons e pessoas que no fundo são empreendedores e que estão também a criar aqui um impacto social importante. Neste caso tivemos aqui a questão da Amazónia, novamente retratada de outra forma mais aprofundada. Obrigada, Ana, foi muito bom conhecer você. O Explorer traz essas coisas boas, né? E agradecer mesmo o convite, agradecer o interesse por saber sobre a Amazônia, sobre a Tibuma Amazônia, né? Sobre essa jornada de impacto socioambiental que a gente vem trazendo. Só agradecer mesmo você.